Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assim como a atividade de ontem, a atividade de hoje também é nesse material aqui, Caderno 1, Língua Portuguesa, e também é uma revisão, é a continuação, tá certo? Então só terão duas páginas, a 73 e a 74. Então é só interpretação de texto, então vocês têm que ler os textos com bastante atenção, né? Tem vários gêneros textuais, vocês lerão os textos e marcarão uma resposta correta para cada alternativa. Então aqui temos novamente, né, uma tirinha. E aí vocês vão ler a tirinha e aí vão responder essas duas questões aqui. A primeira questão, que é a questão 15, está perguntando: pela leitura do texto e ilustração, percebe-se que é o menino. Lembrando que quando tem a tirinha, a gente tem que estar atento não só ao que está escrito, mas também às imagens, às expressões dos personagens, né? Porque isso nos dá dica de como responder aqui a questão, tá certo? Então, pela leitura do texto e pela ilustração, percebe-se que o menino estava triste com o pedido que fez, estava com dificuldades nos estudos, ficou aborrecido com a máquina ou queria faltar à aula para divertir-se. Para você saber a resposta correta, você vai ter que ler com atenção o texto, não é isso? 16. O balão do segundo quadrinho é diferente dos outros. Seu formato indica que o personagem, a máquina, está cantando, cochichando ou gritando. Então, olha a diferença do balão do primeiro quadrinho para o segundo quadrinho. Então, por que esse balão aqui está dessa forma, está desenhado dessa forma? Então, você marque aí a resposta correta. O outro texto, o velho crocodilo. Então, aqui você vai ler o texto, né, e depois responder. Finalmente decide, será um chapéu. Tem essa frase aqui na linha 6. Então, você procura aí a linha 6 e aí você vai ver a pontuação no final do trecho, né? No final do trecho, a pontuação indica o quê? Admiração, afirmação, ordem ou dúvida. A pontuação é esse pontinho aqui, ó. Então, esse pontinho aqui indica o quê? Aí você marca o X. 18. Entende-se que no dia do casamento, o senhor crocodilo demonstra estar arrependido, confuso, irritado ou triste. Para você saber, tem que ler, né? Tem que ler o texto para saber. Depois, temos o texto 1 e o texto 2. Vocês terão que ler os dois textos para vocês responderem as questões abaixo. Tem que ler os dois, porque eles são diferentes, tá certo? E aí, na questão 19, está perguntando: os textos 1 e 2 possuem o mesmo assunto, que é, eles falam da mesma coisa, do mesmo assunto. Que assunto é esse? Aí você marca o X. Segundo o texto 1, aí você tem que voltar no texto 1 para ler, o motivo que levou muitos japoneses a fugirem do Japão foi. Aí você lê aqui as alternativas e marca a resposta correta. Depois tem esse outro texto aqui, o asno e a carga de sal. Você vai ler uma fábula, né? Você vai ler e responder essas duas questões. O que causou a morte do asno foi, para você saber, tem que ler o texto, né? E aí você vai marcar aqui a causa da morte do asno. 22. A frase que finaliza o texto: algumas pessoas são vítimas de suas próprias artimanhas. Então, aqui está aqui no finalzinho do texto, ó. Essa frase expressa o quê? Uma informação do texto, uma lição de moral, uma opinião do asno ou um elogio de Esopo. Esopo é o autor da fábula, né? Então, vocês terão que ler com atenção e marcar com X a resposta correta. Responda a atividade com atenção. Beijos da Pro Elisângela e até a próxima. Tchau, tchau.